o mensageiro. Eu duvido muito de que alguma era verdadeiramente conheceu o mensageiro que Deus lhe tinha enviado, exceto na primeira era em que Paulo foi o mensageiro. E até mesmo nessa era muitos não o reconheceram, apesar do que ele era. Agora, a era em que estamos vivendo vai ser uma era muito curta. Os eventos vão tornar-se conhecidos muito rapidamente. Portanto, o mensageiro para esta era de Laodiceia tem de estar aqui agora, embora talvez não o conheçamos por enquanto. Porém, terá de haver seguramente um tempo em que ele se torne conhecido. Agora eu posso provar isso porque temos escritura que descreve o seu ministério. Em primeiro lugar, esse mensageiro vai ser um profeta. Ele terá o ofício de profeta. Ele terá o ministério profético. Este será baseado solidamente na palavra, porque quando ele profetiza ou tem uma visão, será sempre orientado à palavra, e sempre acontecerá. Ele será vindicado como um profeta por causa de sua exatidão. A prova de que ele é um profeta encontra-se em Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Agora, esta pessoa que nesse versículo é chamada de anjo, na nossa versão da Bíblia, não é um ser celestial. O sexto anjo das trombetas, o qual é um ser celestial, está em Apocalipse 9:13, e o sétimo, de mesma ordem, está em Apocalipse 11:15. Este aqui, em Apocalipse 10:7, é o mensageiro da sétima era, e é um homem, e ele deve trazer uma mensagem de Deus, e a sua mensagem e o seu ministério irão cumprir o segredo de Deus, como anunciado aos seus servos, os profetas. Deus vai tratar este último mensageiro como um profeta, porque ele é um profeta. É isso que Paulo foi na primeira era, e a última era tem um também. Amós, capítulo 3, versículos 6 e 7. Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Foi no período do tempo do fim que os 7 trovões de Jesus saíram. Apocalipse 10, versículos 3 e 4. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não os escrevas. O que estava nesses trovões ninguém sabe, mas precisamos saber. E será necessário um profeta para obter a revelação, porque Deus não tem outra maneira de trazer à luz suas revelações escriturísticas, exceto através de um profeta. A palavra sempre veio através de um profeta e sempre virá. Que esta é a lei de Deus fica evidente, até mesmo por um exame ocasional da Escritura. O Deus imutável, com caminhos imutáveis, invariavelmente enviava seu profeta em cada era, onde as pessoas tinham se extraviado da ordem divina. Havendo não só os teólogos, mas também o povo se afastado da palavra, Deus sempre enviava seu servo para essas pessoas, porém, a parte dos teólogos, a fim de corrigir o falso ensinamento e conduzir o povo de volta a Deus. Portanto, vemos que vem um mensageiro para a sétima era, e ele é um profeta. Não somente vemos que este mensageiro viria aqui em Apocalipse 10, 7,
mas encontramos que a palavra fala de Elias vir antes que Jesus retorne. Em Mateus 17:10, e os seus discípulos o interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Antes da vinda de nosso Senhor, Elias deve voltar para uma obra de restauração na igreja. É isto que Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6 diz: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Não há absolutamente nenhuma dúvida que Elias deve retornar antes da vinda de Jesus. Ele tem uma obra específica a realizar. Essa obra é parte de Malaquias capítulo 4, verso 6, que diz que ele converterá o coração dos filhos a seus pais. A razão de sabermos que esta é sua obra específica a ser feita nesse tempo é porque ele já realizou a parte que diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos, quando o ministério de Elias esteve aqui em João Batista. Lucas 1, verso 17: e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. No ministério de João, os corações dos pais foram convertidos aos filhos. Sabemos isso porque Jesus assim o disse, mas não diz que os corações dos filhos foram convertidos aos pais. E isto está ainda por acontecer. Os corações dos filhos dos últimos dias serão convertidos de volta aos pais pentecostais. João preparou os pais para Jesus acolher com alegria os filhos no aprisco. Agora, esse profeta sobre quem o espírito de Elias desce, preparará os filhos para receber Jesus de volta com alegria. Jesus chamou João Batista de Elias. Mateus 17:12. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. A razão pela qual ele chamou João de Elias foi porque o mesmo Espírito que estava sobre Elias voltara sobre João, assim como esse Espírito voltara sobre Eliseu após o reinado do rei Acabe. Agora, uma vez mais, esse Espírito voltará sobre outro homem, um pouco antes de Jesus vir. Ele será um profeta, ele será vindicado como tal por Deus, uma vez que Jesus mesmo não estará aqui em carne para vindicá-lo, como ele fez com João. Isto será feito pelo Espírito Santo, de modo que o ministério deste profeta será acompanhado de grande e maravilhosa manifestação. Como um profeta, cada revelação será vindicada, porque cada revelação acontecerá. Maravilhosos atos de poder serão realizados aos seus comandos em fé. Então será dada a mensagem que Deus lhe deu na palavra para converter as pessoas de volta à verdade e ao verdadeiro poder de Deus. Alguns ouvirão, porém a maioria fará o esperado e o rejeitará. Visto que esse profeta mensageiro de Apocalipse 10, versículo 7, será o mesmo de Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Ele naturalmente será como Elias e João. Ambos foram homens rejeitados pelas escolas religiosas reconhecidas de seus dias. Ambos foram homens do deserto. Ambos agiram somente quando tinham o assim diz o Senhor, diretamente de Deus por revelação. Ambos bradaram contra as ordens religiosas e os líderes de seus dias, mas isso não foi só assim. Eles bradaram contra todos os que eram corruptos ou que corrompiam outros. E note
ambos profetizaram muito contra mulheres imorais e seus modos. Elias clamou contra Jezabel e João repreendeu Herodias, a mulher de Filipe.